Seja muito bem-vindo ao programa Bem Viver. Programa que é feito para você que é inteligente, deseja mais saúde, mais qualidade de vida e, principalmente, deseja viver com mais propósito. Como você sabe, neste espaço eu trago convidados especiais, entrevistas interessantes com histórias inspiradoras, além daquelas dicas que fazem tanta diferença na nossa vida. E para deixar esse episódio ainda mais especial, eu recebo hoje uma convidada que une talento, sensibilidade e uma profunda dedicação à saúde e à autoestima das pessoas. Ela é especialista em harmonização orofacial, apaixonada pelo que faz e tem ajudado muitos pacientes a se reconectarem com sua beleza natural, confiança pessoal, com ética, técnica e um olhar humano. E além de tudo isso, ela é minha filha. Um orgulho imenso para mim e para nossa família. Doutora Fernanda Savian Souto, seja muito bem-vinda ao programa Bem Viver. Fernanda, é uma alegria receber você aqui no programa Bem Viver. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz em estar aqui hoje. Fernanda, eu quero que você fale para as pessoas que estão nos assistindo, que você conte um pouquinho da sua história e como que você, dentro da odontologia, escolheu a área da harmonização orofacial. Então, eu antes de fazer odonto, eu cursava direito, né? Então eu fiz 3 anos de direito antes de ir para odontologia. Mas desde o início do direito eu sabia que não era o que eu queria seguir, porque eu cresci dentro de consultório odontológico, né? Meus pais são dentistas, meu irmão é dentista, e eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, então acabou que realmente eu sabia que era odontologia que eu queria cursar, e acabei, né, iniciando então a graduação em odontologia, mas eu no início não imaginava que seria a harmonização que eu iria seguir. Até que no meio ali da faculdade eu comecei a me interessar mais, comecei a acompanhar alguns profissionais que eu me inspirava e comecei a querer entender mais sobre a harmonização orofacial e tudo mais. Então, antes mesmo de eu me formar, eu já realizei o meu primeiro curso, que foi no Instituto Teresa Scardo, em São Paulo. E aí, quando eu fiz esse curso, eu tive certeza que era na harmonização que eu queria seguir, porque eu vi que ali eu conseguia me destacar, que ali era eu estava fazendo algo que eu realmente gostava, né? Que eu tinha interesse, eu tinha um entusiasmo em estar ali aprendendo e tudo mais. E aí, depois disso, eu até trabalhei com a odontologia convencional, assim, por um tempo, mas eu já fui trilhando para a harmonização. Então, eu fiz durante 1 ano a residência de harmonização em São Paulo, na Odonto Partners, que eu ia todos os meses e ficava 1 semana do mês lá, né, tendo tanto a parte prática quanto a teórica. Depois disso, iniciei a especialização na PUC e também fiz uma imersão no Instituto Mark de Miami, que é em cadáver fresco, né, que a gente aprofunda muito conhecimento de anatomia e tudo mais. E então foi uma trajetória na harmonização, assim, né, e está sendo, mas a harmonização, desde que eu tive o primeiro contato com isso, foi onde eu vi que era realmente o que eu queria fazer. Que legal. Eu vejo que brilha o teu olho quando tu fala em harmonização orofacial. E o curioso é que a Fernanda, já antes de se diplomar em odontologia, de se formar em odontologia, você já tinha escolhido a harmonização orofacial. Dentro da área do desenvolvimento pessoal, normalmente nós falamos que nós devemos ter um conhecimento horizontal, um conhecimento raso de tudo, isso vale para todas as profissões, para todas as áreas, e um conhecimento aprofundado, um conhecimento vertical daquilo que faz o nosso olho brilhar, que são os especialistas. E você, então, escolheu esse caminho da harmonização orofacial. Que legal!
Fernando, eu quero te perguntar uma coisa assim que está muito na moda hoje, as pessoas fazendo harmonização orofacial, as pessoas estão muito preocupadas com a estética, né? Com a face, com a questão do envelhecimento, com a questão do rejuvenescimento. Mas, pelo que eu entendo, e eu gostaria de ouvir de você, a harmonização orofacial, as pessoas fazem somente pela questão estética ou tem um fundamento em que melhora também a qualidade de vida? Não, com certeza é um contexto, né. A gente vê, assim, até na internet ou muitas pessoas questionando e às vezes remetem a harmonização como algo fútil, como se fosse uma futilidade ou uma vaidade. Só que a harmonização, ela é resgatar muitas vezes é resgatar algo, né. Então, por exemplo, eu recebo muitos pacientes que às vezes estão ali e falam: "Ah, eu resolvi cuidar de mim, que a vida inteira eu cuidei dos outros, então eu resolvi olhar para mim, eu resolvi resgatar, né, a minha autoestima e tudo mais". E claro, a gente lida com a beleza, com a estética, mas é muito mais do que isso. É algo da autoestima, e a nossa autoestima, ela vai influenciar em todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, se eu tô com a autoestima com uma boa autoestima, eu vou conseguir ter um melhor relacionamento, né, interpessoal, eu vou conseguir me dedicar mais ao trabalho, a tudo, né. Eu acho que a nossa vida toda, num contexto geral, a gente tem que se sentir bem, né. Aumenta a A autoconfiança? nossa autoconfiança para tudo. Então, assim, claro que, envolve a beleza, é algo estético, mas é muito além disso. E eu acho que o profissional, ele também tem que ter essa visão para daqui a pouco também parar o paciente que está buscando algo que não é, ne todo esse contexto, que é algo muito mais só o estético, que aí ele nunca vai estar satisfeito. Entendi. Entende? Então, assim, tem que ter um limite também e vai muito do profissional entender até onde é o limite, porque daqui a pouco começa a virar um exagero, um excesso, que é uma falta de algo. Entendi. A pessoa está sentindo uma carência, uma falta em alguma área da vida e tenta compensar com a harmonização orofacial. Seria mais ou Então, menos isso. é como se fosse, assim, né, um vício que tu tem ali e tu vai compensando, mas, não é. Bons profissionais, eles vão saber dividir isso. E assim como em todas as áreas da vida, em qualquer profissão, vai ter o excesso, vai ter o exagero, mas quando é um profissional que tem um bom senso estético, que trabalha, né, certinho, vai muito além, é uma melhora na qualidade de vida. A gente está envolvido muito, assim, em momentos especiais dos pacientes, por exemplo, casamento, festa de 15 anos, formatura. As pessoas querem se sentir melhor para aquele momento, querem buscar algo. E claro, hoje em dia todo mundo quer envelhecer bem, né. Então, Perfeito. assim, é a prevenção, é tudo, é a saúde, né, não é algo isolado, é a saúde, é o corpo, a face. Inclusive, no episódio anterior do programa Bem Viver, eu entrevistei uma médica e nós falávamos justamente isso, né? Ela trata da longevidade feminina saudável, longevidade saudável, e que as pessoas estão muito preocupadas em viver bastante com saúde e, principalmente agora, também cuidando da estética, cuidando de si, que é o autocuidado. Fernanda, me diz uma coisa, qual é a diferença que nós vemos hoje que as pessoas estão de uma maneira assim meio que desenfreada, querendo melhorar a sua aparência, mas existe um limite, por exemplo, entre fazer uma estética normal, uma harmonização orofacial normal, ou muitas vezes o paciente exagera. Como que pode se combater esses exageros? Como que você enfrenta esses desafios no dia a dia? Muitas vezes as pessoas acham que fazer harmonização é só começar a injetar produto no rosto do paciente. E não é isso que funciona. Quando a gente vai trabalhar com isso, existe toda uma técnica de conhecimento anatômico, de proporção da face. E eu acho que nós, dentistas, a gente se diferencia nisso, porque, por exemplo, a gente estuda a ortodontia, que a gente estuda as proporções, né? O perfil anatômico, e tudo mais. Então, tudo tem um porquê, nada é do além. Eu vou colocar aqui porque isso vai deixar mais harmônico, porque isso vai evidenciar a beleza natural, né, a beleza daquele paciente. Não é algo que a gente vai transformar, né, não é um molde que a gente vai deixar tudo igual. E aí esses exageros acontecem também pela escolha de
profissionais que talvez não tenham tanto conhecimento anatômico, né, tanto conhecimento, assim, das técnicas, e vai simplesmente fazendo o que o paciente quer e que muitas vezes a gente tem que dizer não. Muitas vezes, assim, já tive que dizer não, mas às vezes o paciente pode ficar chateado ou tudo mais, só que é meu dever como profissional saber o que vai ficar bom ou não. Entendi. Muito bacana, Fernanda, essas tuas explicações, porque a pessoa precisa entender de que muitas vezes nem tudo é possível, né? Pode ser feito, mas talvez não seria o mais indicado. Existe uma idade, Fernanda, uma idade mínima ou uma idade máxima para fazer harmonização orofacial ou não? Não, não existe uma idade, assim, que a gente define, né, a partir de tantos anos, porque isso é muito variável, depende de paciente para paciente. Às vezes vai ter um paciente jovem que a gente vai ter que fazer algumas projeções ali, que ele não tem, por alguma razão, e é um incômodo, né, às vezes sofre bullying ou enfim, ou por alguma questão, e vai ter pacientes mais velhos que a gente talvez tenha que só fazer uma prevenção. Então, cada caso é muito individual. Claro que a gente recomenda começar a partir dos 25 anos, que já tem essa perda de colágeno e tudo mais, quando a gente fala também no processo de envelhecimento, que é o que todo mundo passa, então isso é bem fisiológico, mas, é muito assim, de paciente para paciente, cada paciente vai ter a sua indicação. Entendi. Muito bem. Como que é, Fernanda, se uma pessoa que está nos assistindo resolve, bah, eu quero melhorar minha face, quero melhorar meu rosto, meu aspecto facial, eu quero fazer uma harmonização orofacial. Ela entra em contato contigo, já vai no teu consultório e já faz o procedimento, ou tem alguns cuidados que tem que ter antes, agendar uma consulta, fazer uma avaliação, e daí é marcado uma nova consulta para fazer o procedimento? Quais os cuidados que a pessoa tem que ter antes de fazer o procedimento e também para fazer o agendamento? Então, o primeiro contato com o paciente é uma avaliação, né, então nesse primeiro momento eu vou conhecer o paciente, vou fazer uma anamnese, vou entender quais são as queixas do paciente e também quais são as expectativas. Porque às vezes o paciente ele quer algo que não tem como entregar. Então é muito importante assim estar alinhado, né? Ainda mais quando a gente fala de estética, às vezes eles olham uma foto, eu quero ficar assim, mas não tem como chegar nesse resultado. Então, nesse primeiro momento, eu vou conhecer o paciente, vou fazer todo esse processo, né, e também, a gente faz daí fotografias e eu faço um planejamento. A partir desse planejamento, a gente vê, né, as condições do paciente, se ele quer seguir por um caminho ou a gente vê outro, e aí inicia o tratamento, mas é sempre necessário uma avaliação para entender. Às vezes o paciente quer fazer algo que não tem como entregar, que às vezes é algo cirúrgico ou enfim, Uhum. não. Muito bem. E muitas vezes o paciente chega e ele precisa receber essas informações também para fazer o procedimento. E nessa consulta de avaliação, então você vai fazer um agendamento e tem alguns cuidados, passado nessa consulta, alguns cuidados, por exemplo, não pode pegar sol, não pode fazer atividade física antes do procedimento. E eu quero aproveitar também já fazer uma segunda pergunta. Depois que o paciente faz o procedimento, ele precisa ter alguns cuidados? Então, depois que o paciente faz, a gente sempre orienta, né, cada procedimento também vai ser de maneira individual, alguns procedimentos precisa de alguns cuidados, outros são mais tranquilos, vida normal. Mas o mais importante eu acho que é estar alinhado com o paciente, para ele entender que tudo é um processo, né, nada é imediato. Quando a gente fala, assim, principalmente para rejuvenescimento, questão de pele, flacidez, tudo isso é um processo. Então o paciente, ele não é meu cliente, ele é meu paciente, ele tem que ter paciência, né, não é assim: "Vou numa loja, vou comprar uma blusa, uma calça e deu". Então eu acho que quando o paciente ele entende isso, que os resultados vão vir, que as coisas vão acontecer, isso tudo flui no pós. Aí ele entende os cuidados que tem que ter e tudo mais. Quando o paciente ele já chega muito querendo algo imediato, como se fosse comprar algo específico, aí o pós a gente tem que relembrar tudo isso, né, que tem que ter paciência quando fala em harmonização.
Eu adorei essa tua colocação, porque hoje nos termos, né, de marketing e de vendas, se fala muito de que todo mundo é cliente, você tem que vender alguma coisa, e você não está vendendo nada, você está oferecendo um tratamento para o paciente que vai mudar a sua qualidade de vida e que vai mudar o seu bem-estar. Nós falamos muito em aprendizagens contínuas, que nós não devemos parar nunca de aprender. Que o universo da aprendizagem, de adquirir conhecimentos novos, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. E eu vejo, Fernanda, que você sempre está à procura de novos conhecimentos, sempre está investindo em novas aprendizagens, fazendo cursos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência. Eu acho que isso é muito importante, assim, para a gente conseguir se destacar e não só isso, mas também entregar resultados de excelência. Porque hoje, na harmonização, de certa forma, a gente sofre um certo preconceito, porque às vezes tem pessoas que falam, vi na televisão que aconteceu tal coisa, um paciente teve uma intercorrência e tudo mais. Então, assim, esse tipo de coisa acontece com quem talvez não vai aprofundar o conhecimento, não vai estar seguro, né, para realizar aquele procedimento. Então, eu acho que isso é algo que me diferencia bastante, assim, que eu estou sempre indo atrás e cada vez mais, né, para buscar os melhores protocolos e procedimentos e técnicas para entregar para os pacientes. E quem ganha são os pacientes, né? Porque nós sabemos o quão é importante a área da saúde para a qualidade de vida, para o bem-estar das pessoas, e que nós seguidamente conversamos, inclusive com os convidados que vêm aqui no programa, de que não é só a estética, não é só a beleza, é todo um contexto, a alimentação, uma nutrição saudável, fazer atividade física, se cuidar, cuidar da mente, cuidar do espírito, cuidar das suas emoções. E eu acredito que a harmonização facial vem fechar, né, com chave de ouro, tomando-se as precauções necessárias, que nós sabemos que podem acontecer, às vezes, algumas intercorrências, né, algumas alterações. Então é importante nós sempre termos esse cuidado. E nós vemos, Fernando, que você tem essa preocupação, esse cuidado, esse zelo com seus pacientes. Para finalizar o nosso programa, Fernanda, normalmente nós fazemos algumas perguntas que são características aqui do bem viver. E eu quero te perguntar, o que significa viver bem ou bem viver para você? Eu acredito que viver bem é ter um equilíbrio em todas as áreas da vida, né? Não só no pessoal, no profissional, mas ter um equilíbrio geral nisso, assim, cuidar da beleza, mas também cuidar da mente, não ser algo isolado, né? E encontrar equilíbrio, assim. Muito bem, é o que nós falamos, é a nossa chave mestra aqui no programa, que as pessoas devem buscar uma vida com mais saúde, com mais qualidade, com mais equilíbrio e com mais propósito. Fernanda, eu sei que tu gosta de ler, seguidamente você me manda algumas frases, e eu gostaria de uma frase assim que te impactou, se tu tens a indicação de um livro, e uma frase que te impactou profundamente, que tu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo também conhecessem esse livro ou essa frase. Tem uma frase do livro Ouse Ser Grande que diz que se nós não pensarmos no nosso destino, seremos destinados pelos que pensam. Muito bem, isso traz uma reflexão de que nós precisamos sim pensar no nosso destino se nós quisermos ter uma vida com mais qualidade e se nós queremos ter a noção do que é bem viver. Porque todos os dias nós precisamos estar tomando decisões e mais do que isso, nós precisamos agir de acordo com as decisões que nós tomamos. Isso vai refletir nos resultados na nossa vida. E assim, pessoal, então nós chegamos ao final de mais um episódio do programa Bem Viver. Eu adorei conversar contigo, Fernanda, e hoje a Fernanda Savian Souto nos falou sobre harmonização orofacial, os cuidados que nós temos antes e depois dos procedimentos e o quanto impacta positivamente fazermos uma harmonização orofacial, porque está elevando a nossa autoestima, está aumentando a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, que com certeza irão refletir na nossa vida,
com resultados melhores. E assim nós encerramos mais um episódio do programa Bem Viver. E eu quero agradecer mais uma vez a você que nos dá a honra da sua companhia, que nos assiste ou pela TV Claro Digital ou também pelo YouTube. E lembrando de que bem viver é fazer escolhas com propósito, com consciência, todos os dias, se nós assim quisermos ter uma vida mais leve e melhor. Até o próximo episódio. Tchau!